Olá pessoal, tudo bem? Eu vou fazer uma retomada aqui bem rápida do conteúdo que nós estamos vendo, falando primeiramente sobre por que os átomos se ligam. Então, como eu venho repetindo, né, a gente vem estudando nas últimas semanas, os elementos químicos, com exceção dos gases nobres, eles não são encontrados de forma isolada na natureza. Sempre nós encontramos os átomos ligados uns aos outros, formando as moléculas. Então, é muito difícil, muito raro que um elemento químico seja encontrado isolado, na forma de elemento mesmo, de átomo isolado. É muito raro. Eles vão, normalmente, na maioria das vezes, formar moléculas. Então, para tentar explicar por que as ligações químicas ocorrem, por que as moléculas se formam, surge a teoria do octeto. A teoria do octeto, ela utiliza justamente essa característica especial dos gases nobres, de não se ligarem, né, de ficarem estáveis na forma isolada, para justificar as ligações químicas. Então, como a característica principal dos gases nobres é ter 8 elétrons na camada de valência, a teoria do octeto ela afirma que para atingir a estabilidade os átomos precisam de 8 elétrons na camada de valência e que eles se ligam, né, formam ligações iônicas, covalentes ou metálicas em busca dessa estabilidade desse octeto, ok? Bom, com exceção aí, a teoria do octeto tem a exceção do hidrogênio e do hélio, que se estabilizam com 2 elétrons na camada de valência, ok? Eles têm ali a camada completa, como eles só têm a primeira camada preenchida, né? Ou semi-preenchida, no caso do hidrogênio, eles se estabilizam com 2 elétrons apenas. É a exceção principal aqui da teoria do octeto, ok? Então, as ligações químicas, elas podem ser, vou colocar aqui para a gente retomar. Ligações, elas podem ser iônicas. Lembra da ligação iônica que nós estudamos na aula passada, na semana passada? A ligação iônica, ela acontece com a doação de elétrons. O que nós temos de principal característica na ligação iônica, relembrando? Uma diferença muito grande de eletronegatividade entre os elementos químicos envolvidos nessa ligação. Então, a diferença de eletronegatividade entre os elementos, ela é maior que 1,7 especificamente, tá? Lembrando que a eletronegatividade, ela aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima, desconsiderando os gases nobres. Então, os elementos do lado direito da tabela normalmente são mais eletronegativos que os elementos do lado esquerdo. Por isso que a ligação iônica, normalmente ela vai acontecer entre um metal e um ametal, ok? De forma geral aqui, claro que tem algumas exceções, mas de forma geral, a ligação iônica ela vai acontecer entre um metal, lembra que metal são esses elementos aqui, ó, quase toda a tabela, mas a maior região aqui da parte esquerda. E um ametal, os ametais são estes daqui. Quando a gente pega um par ametal, metal e ametal, nós vamos ter uma diferença grande de eletronegatividade entre essas substâncias e, consequentemente, a tendência vai ser uma doação de elétrons. Então, como um tem muita eletronegatividade e o outro tem uma eletronegatividade baixa, um deles gosta muito de elétron, tem muita atração por elétron e o outro tem pouca. Se um tem muita atração e o outro tem pouca, acontece a doação do elétron. Tudo bem? Então, essa foi a ligação iônica que nós vimos nas aulas anteriores, aí, nas semanas passadas. Depois, o que nós veremos hoje, né, é a ligação covalente. Na ligação covalente, a diferença de eletronegatividade ela é menor que 1,7, então a diferença de eletronegatividade ela vai ser baixa. E a ligação covalente ela vai acontecer aí normalmente entre ametais, ametal com ametal. Tudo bem? Então é mais o pessoal aqui, pessoal, né? Mais os elementos aqui
do lado direito da tabela periódica. Certo, pessoal? Eu já volto aqui com mais informações. Vamos lá, pessoal, continuando aqui. Na ligação covalente, então, como eu falei, nós teremos uma diferença muito baixa de eletronegatividade, às vezes até não há nenhuma diferença de eletronegatividade, e isso vai acontecer normalmente entre ametais, entre elementos não metais, certo? Se você quiser acompanhar na sua apostila do COC, esse conteúdo está na página 193. Na sequência, a gente vai fazer alguns exercícios para treinar e é importante que você tenha a sua apostila em mãos aí, ok? Continuando aqui, eu vou dar alguns exemplos para vocês de como a ligação covalente vai acontecer. Então, para isso, eu vou usar como recurso o que nós chamamos de fórmula de Lewis. Na fórmula de Lewis, eu represento o símbolo do elemento químico e os elétrons que ele tem na camada de valência com algum símbolo ao redor. Então, pode ser um xizinho, pode ser uma bolinha. Eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente pode fazer isso. Eu vou usar no nosso primeiro exemplo, vou colocar aqui, exemplo 1, eu vou colocar um átomo de cloro. Então, o símbolo do elemento químico é Cl. E o cloro, ele está na família 7A da tabela periódica. Então, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Eu vou representar esses 7 elétrons como bolinhas ou como xizinhos, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa é a camada de valência do elemento químico cloro. O que falta, segundo a teoria do octeto, para o cloro ser estável? Falta um elétron. Se ele receber um elétron de algum lugar, ele fica estável, ele entra dentro ali da descrição da teoria do octeto e ele alcança a estabilidade. Mas digamos que nós temos aqui no nosso exemplo um outro átomo de cloro. Vou representar os 7 elétrons aqui, ó, com xizinho agora para a gente ver a diferença, tá? Aqui, 7 elétrons na camada de valência. Então, gente, como aqui eu tenho o mesmo elemento químico, 2 átomos do mesmo elemento químico, não existe diferença de eletronegatividade. Ambos os átomos têm a mesma atração pelos elétrons. O átomo de cloro da esquerda quer receber um elétron, mas o átomo de cloro da direita também quer receber um elétron. Então, o que acontece nesse caso, onde a diferença de eletronegatividade é baixa ou até nula, né? Como nesse exemplo. Vai acontecer o compartilhamento. Essa é a palavra-chave da ligação covalente, tá? Compartilhamento de elétrons. Então, não vai mais acontecer uma doação completa. Esses átomos vão compartilhar esse par de elétrons. Quando eles compartilham esse par, os dois alcançam o octeto. Então, é como se esse par de elétrons, ele orbitasse o átomo de cloro da esquerda durante um período de tempo e depois fosse para o átomo da direita. É um compartilhamento mesmo, uma divisão, é complicado falar o termo divisão, né? Um compartilhamento aí, guarda compartilhada, né? Uma guarda compartilhada desses elétrons, tudo bem? Então, é isso aqui que vai acontecer. Se você contar, as bolinhas, né, aqui do átomo da esquerda, são 7, mas esse xizinho aqui, que durante um tempo vai ser um elétron para o átomo esquerdo, o átomo do lado esquerdo, então ele vai ter também 8 elétrons aí, vai atingir a teoria do octeto, e a gente consegue fazer a mesma contagem para o átomo do lado direito, percebendo que a teoria do octeto, ela está valendo aqui, né? Ela está ok. Continuando, isso que eu representei é a chamada fórmula de Lewis. Então, eu vou escrever aqui para que vocês conheçam, que é quando a gente representa os elétrons da camada de valência com essas representações de bolinhas ou xizinhos, tá? Essa fórmula de Lewis. Aqui. Eu também posso utilizar na representação das moléculas formadas por ligação covalente. Toda vez que você tiver uma estrutura formada por ligação covalente, pessoal, eu não comentei isso antes, mas vou deixar aqui, nós falamos que é um composto molecular, tá?
Lá nas ligações iônicas, nós falávamos muito composto iônico, sólido iônico. Aqui nessa parte eu vou chamar de composto molecular, uma estrutura molecular. Como que eu posso representar também essa mesma substância, essa mesma molécula de cloro que vai ser formada por dois átomos do cloro? Eu posso representar esse compartilhamento de um par de elétrons através de um traço simples. Então, esse traço simples, ele indica que foi compartilhado apenas um par, ok? Apenas um par. Esta é chamada de fórmula estrutural. Então, na fórmula estrutural, eu represento a ligação covalente com traço. E eu também posso fazer a representação através da fórmula molecular. A fórmula molecular, ela só indica a quantidade dos átomos. Então, aqui eu tenho na molécula 2 átomos de cloro. Então, seria Cl2. Ok? A quantidade, ela vem como um índice, um número menor, subscrito. Tudo bem? Fórmula molecular. Então, isso daqui que eu mostrei para vocês é um caso muito especial de ligação covalente, que é a ligação simples. Ligação simples, pessoal, é a ligação, ou melhor, é o compartilhamento de apenas um par de elétrons. Ok? Quando tem compartilhamento de apenas um par, é uma ligação simples. Agora, nós vamos para o próximo exemplo aqui, ó. O próximo exemplo, eu vou utilizar o oxigênio. Vou utilizar aqui 2 átomos de oxigênio. Nesses 2 átomos de oxigênio, eu preciso representar, segundo a fórmula de Lewis, todos os elétrons que estão na camada de valência. O oxigênio está na família 6A da tabela, então ele tem 6 elétrons na camada de valência. Vou representar da mesma forma que eu fiz ali em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o da direita eu vou representar com xizinhos. 1, 2, 3, 4. Opa! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? O que falta para que esses átomos atinjam a estabilidade, né? Segundo a teoria do octeto. Cada um deles precisa receber 2 elétrons. 2 elétrons para atingir 8, ok? Como que eles fazem isso? Eles podem fazer esse compartilhamento aqui, ó. Eles vão compartilhar 2 pares. Quando eles compartilham 2 pares, tanto o átomo de oxigênio da esquerda quanto o átomo da direita ficam com 8 elétrons na camada de valência. Essa é a fórmula de Lewis. Eu também posso representar, segundo a fórmula estrutural. Lembra que cada par de elétrons compartilhado vai ser um tracinho. Então, aqui, como são 2 pares, 2 traços, certo? Essa é a ligação dupla. Ligação dupla. Eu também posso representar, que é bem mais fácil, né, a fórmula molecular, como O2. Último exemplo, terceiro e último exemplo, vai ser aí, consequentemente, né, como vocês já devem imaginar, a ligação tripla. Ligação tripla. Na ligação tripla, vou subir aqui um pouquinho, eu vou usar como exemplo o nitrogênio, que está lá na família 5A. Então, o nitrogênio, como vocês devem imaginar já, ele tem 5 elétrons na camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5. Segundo a teoria do octeto, então, para atingir a estabilidade, o nitrogênio deveria ganhar mais 3 elétrons, porque ele já tem 5 na camada de valência, com mais 3 ele ficaria com 8. Como que ele pode fazer isso?
já que nessa estrutura aqui eu tenho 2 átomos de nitrogênio, então os dois querem a mesma coisa, os dois querem ganhar 3. Eles compartilham aqui, eles compartilham esses 3 pares de elétrons. Compartilhando os 3 pares de elétrons, ambos os átomos de nitrogênio atingem o octeto. Eu também posso representar dessa forma aqui, com uma ligação tripla. Lembra que cada traço representa o compartilhamento de um par de elétrons. Como são 3 pares, então 3 traços, ligação tripla. Ou fórmula molecular N2. A fórmula molecular não traz muita informação, né? Ela não é tão interessante aqui. Mas a fórmula estrutural e a fórmula de Lewis são muito importantes. Gente, propriedades dos compostos moleculares. Propriedades. Ao contrário dos compostos iônicos, propriedades. Ao contrário dos compostos iônicos, os compostos formados por ligação covalente, eles não vão conduzir eletricidade quando estiverem dissolvidos em água. Como vocês já devem imaginar, quando eles estão em água, eles não vão se separar, essas ligações não serão quebradas. Então, não vai ter formação de íon e, consequentemente, não vai conduzir corrente elétrica, tá? Então, não conduz corrente elétrica é a primeira das propriedades bem importante. Vamos colocar isso aqui? Não conduz corrente elétrica. Lá nos compostos iônicos, na nossa aula de semana passada, nós vimos que conduz composto iônico em água ou fundidos conduzem corrente elétrica, tá? Composto molecular não conduz. Outra informação importante: podem ser sólidos, líquidos e gasosos. Então, não tem como a gente afirmar muita coisa a respeito do estado da matéria dessas substâncias, porque como existem diversas substâncias com quantidades pequenas ou muito grandes de átomos aí na estrutura, tem uma série de interações que podem ocorrer e esses compostos podem ser sólidos, líquidos ou gasosos à temperatura ambiente, ok? E, para fechar aqui as propriedades, ponto de fusão e ponto de ebulição desses compostos moleculares normalmente são menores do que dos compostos iônicos, tudo bem? Então, repetindo, ponto de fusão e ponto de ebulição dos compostos moleculares normalmente são menores do que os compostos iônicos, mas isso depende muito porque na ligação covalente nós temos diversos tamanhos de moléculas, tá? Podemos trabalhar até com essas moléculas diatômicas, que só tem 2 átomos, até estruturas tão grandes como as proteínas, que têm centenas de átomos na sua estrutura, ok? Eu vou indicar alguns exercícios para vocês. Se ficou alguma dúvida dessa parte inicial de ligação covalente, pode me mandar mensagem.